Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os trocadores de calor a placas, que é um trocador de calor bastante utilizado na indústria. Mas antes de começar, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você já é inscrito, tem sido ajudado pelos nossos vídeos e quer nos ajudar, você consegue se tornando membro do nosso canal. Como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais e a vídeos exclusivos. Então clique em Seja Membro e verifique a modalidade que melhor lhe agrada. Bom, sem mais delongas, vamos então ao tema do vídeo de hoje, que é o trocador de calor a placas. O que é o trocador de calor a placas? Como o próprio nome fala, é um trocador de calor que é montado por meio de placas, né? Então a separação que acontece entre um fluido e outro é feito por essas placas que a gente está mostrando aqui nessa animação, que é um trechinho de uma animação da Alfa Laval, que é um fabricante tradicional desse tipo de equipamento, né? É, então a separação é feita por meio dessas placas. Então, como você pode ver aqui nessa animação, nós temos várias placas, né, que estão com a cor azul e com outras várias placas com a cor vermelha. O que significa isso? O azul normalmente representa um fluido de menor temperatura, enquanto que o vermelho uma temperatura mais alta. Então você vai ter, né, nesse trocador de calor aqui, as entradas elas acontecem por baixo, enquanto que as saídas acontecem por baixo também, mas na outra ponta, né? Então, por exemplo, né, o fluido vermelho está entrando desse lado esquerdo aqui, e aí ele vai subir nas placas, e depois, né, em algum outro ponto para frente aqui, ele vai descer para poder sair. Então seria um trocador de duas passagens. Ao mesmo tempo, né, você tem um fluido azul entrando lá pelo lado de trás, aqui para o lado direito. Em alguns pontos ele vai subir aqui, e depois em algumas outras placas ele vai descer e vai sair aqui pela frente do lado esquerdo. Então, ambos entram do mesmo lado. Isso é uma característica dessa animação, desse trocador dessa animação. Você pode ter um trocador de uma passagem só. O que significa isso? Que ele só sobe uma vez e sai por cima, né? E tem casos que ele sobe e desce várias vezes, né? Então, cada vez que ele sobe ou desce, a gente chama de passagem. Então, esse aqui é um trocador de duas passagens, pelo menos da forma como está mostrando aqui nesta animação, nesse trechinho da animação. Como é que eu sei disso? Tem que olhar a especificação técnica do seu trocador de calor, né? Uma das características mais importantes sobre o trocador de calor a placas, esses dias até o pessoal me pediu para eu mandar, né, o manual do trocador de calor. Isso não é o adequado. Por quê? Esse caminho que o trocador de calor é feito aqui, que você pode ver na animação, né, pelo laser aqui, pelo ponto laser, o que vai acontecer aqui, né? O fluido azul, ele vai subir aqui, e esse subir vai ser determinado pelo formato das gachetas. Então, cada placa dessa é vedada por meio de uma borracha, que o pessoal chama de gacheta. Então, esse aqui é um trocador de calor gachetado, de tempos em tempos. Você tem que trocar essa vedação, senão ela vai ficar enrijecida, por exemplo, né, com o tempo, e vai dar vazamento. Como é que eu sei disso? Vai vazar direto para o ambiente mesmo, né? Você vai ver aqui, quando as gachetas estão ruins, ela vai começar a vazar, né? Esse é um ponto chave. Então, existem formatos aqui de gacheta apropriados para permitir ou não a passagem do fluido. Então, se ele aqui está vedado, né, ele passa reto. Aqui não está, ele sobe e assim por diante. Então vai acontecer, então vai ter uma espécie de um mapa, que você tem que seguir, e isso é específico do trocador de calor que você está trabalhando. Não funciona você pegar qualquer manual na internet e seguir aquele manual. Se você fizer isso, você vai mudar a característica, ou pode mudar, né, se coincidir, né, do trocador de calor que você tem com aquele manual que você obteve, beleza. Mas se não, você vai trocar a característica do trocador de calor completamente. Vai mudar totalmente
a especificação técnica do trocador de calor. Porque você vai fazer passar mais fluido, vamos dizer, do vermelho do que do azul, vai subir mais azul, mais vermelho, por exemplo. Ou seja, se você conseguir montar, né, vai mudar a característica térmica do trocador de calor, né? Então esse é um ponto importante sobre isso. Então tem que obedecer lá o mapa, né, a descrição, né, do trocador de calor, que é inerente, é próprio do trocador de calor, do projeto do seu trocador de calor. Perdi o trocador, perdi o manual. Bom, entre em contato com o fabricante do seu trocador de calor para ver se você consegue obter. Se ele for antigo, talvez o pessoal não tenha. Ah, não tenho, não consegui o manual. O que eu faço? Você vai ter que, ao desmontar o trocador de calor, você vai ter que anotar isso, né? Você vai ter que registrar como que está cada placa, né? Como que está a vedação de cada placa para você poder montar de novo do mesmo jeito que estava. Esse é o primeiro ponto, né? E por que eu tenho que ficar montando e desmontando o trocador de calor? Bom, porque tudo tem sua validade, né? Como a gente acabou de comentar, as borrachas elas podem ficar rígidas com o tempo, né? A ação do tempo, da temperatura também. Você vai ter problemas nas placas, né? As placas podem furar eventualmente por conta da passagem, desgaste, né? Isso é comum. Essas placas costumam ser bem fininhas, né? Então são placas fininhas aí de 0,5 milímetros, 0,7, 1 milímetro. Tem mais espesso, mas na grande maioria é de 1 milímetro para baixo, né? É meio milímetro, né? Então são chapas que inclusive são perigosas para cortar sua mão, né? Você tem que usar uma luva apropriada para não se machucar ao manipular as placas deste trocador de calor. Porque por função do peso, né, a pressão na mão faz cortar facinho a mão, né? E qual que seria um ponto-chave aqui desse trocador de calor em relação ao do outro trocador de calor que a gente falou, que é o casco-tubo? Para você expandir, né, esse trocador de calor, ele é relativamente fácil e é comum os fabricantes deixarem um espaço para isso. Então, se você comprou um trocador de calor por uma determinada carga térmica, sei lá, de 1000 watts, e você quer mudar de 1000 watts para 1200, talvez você consiga fazer com o mesmo trocador de calor. E para isso, basta você aumentar a quantidade de placas, né? Vai ser necessário aumentar a quantidade de placas, mas não é só isso, né? Esse é um erro bastante comum. O pessoal pensa que só aumentar, pelo fato de eu aumentar a quantidade de placas do trocador de calor, que você está alterando a capacidade térmica. Isso não é verdade, né? Para você alterar a carga térmica, você tem que alterar os parâmetros do seu trocador de calor. Então, a temperatura vai ser mais alta ou mais baixa, né, de um deles. Você vai ter que aumentar a vazão, né, dependendo se trocar o fluido, enfim, né, vai ter que fazer alguma mudança no escoamento, né? Então, você consegue aumentar a expansão, pode expandir esse trocador de calor? Sim, pode expandir. Coloca mais placas, você vai expandir. Mas só aumentar a quantidade de placas não é suficiente para você alterar significativamente a carga térmica do trocador de calor. E por que eu estou falando isso? Bom, significa que eu posso mudar a carga térmica do trocador de calor? Sim. Aumentando a placa? Sim. Mas isso é muito relativo. Por quê? Quando você vai fazer o estudo do trocador de calor em função das características de transferência de calor, a principal transferência de calor que você tem nesse trocador de calor é a convecção. Porque a condução através da parede, a parede é tão fininha que é praticamente desprezível, né? Então, a principal característica de transferência de calor do trocador de calor é a convecção. E a convecção, né, o coeficiente de película que a gente chama, ele é uma função do tipo do escoamento que você tem. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tiver escoamento laminar ou se você tiver um escoamento turbulento, isso vai afetar no fator de película, né, que é o fator de transferência de calor, coeficiente de transferência de calor por convecção, né, também chamado isso na teoria. E esse valor, quanto mais turbulento for o seu escoamento, melhor. Por isso que as placas, né, os fabricantes fazem as placas desse trocador de calor com uma determinada profundidade, com um determinado perfil, tudo isso para aumentar a turbulência do trocador de calor. Assim como eu falei no outro vídeo lá de casco tubo, se você aumenta
a turbulência do seu escoamento, você também está aumentando a perda de carga, né? Então, do ponto de vista de transferência de calor, quanto mais turbulento for, melhor, mas do ponto de vista da hidráulica, pior, porque você vai precisar de uma bomba maior para poder movimentar esses produtos, né? Então, você vai ter essa questão adicional. Então, se você tem um trocador de calor que muitas das vezes, né, quando eu trabalhava com isso, a gente tinha que aumentar o número de placas para diminuir a velocidade. Porque quando você tinha uma velocidade muito alta, a perda de carga do trocador de calor ficava muito alta, né? Então, ficava inviável do ponto de vista hidráulico. Mas a carga térmica acabava afetando também, porque você mudava, né, a questão do coeficiente de película desse trocador de calor. Então, ou seja, quando você aumenta as placas, você pode alterar a transferência de calor, porque você está alterando o coeficiente de película que tem a ver com a convecção, a transferência de calor por convecção. Mas, se você quer aumentar significativamente a carga térmica, você vai ter que aumentar a vazão de um dos produtos, ou diminuir a vazão de um dos produtos, né? E, consequentemente, as temperaturas vão mudar também. Então, temperaturas de entrada e saída também vão mudar. Se você diminuir a velocidade, por exemplo, de um escoamento, ele vai sair mais quente, né, digamos assim, ou mais frio, que ele vai ficar mais tempo no trocador de calor, então ele vai alterar as temperaturas de entradas e saídas dos fluidos do trocador de calor. Então, aumentar somente por si só a placa não garante que você vai ter um aumento de transferência de calor, né? Que você vai aumentar a eficiência do trocador de calor. Em alguns casos, você pode até prejudicar. Como esse coeficiente de película, como eu disse, depende se o escoamento é turbulento ou laminar. E quando é laminar, a maneira de calcular é diferente, inclusive, né? Então, se você tiver um escoamento que está com uma velocidade legal, que está dando uma turbulência bacana, do ponto de vista da transferência de calor, se você coloca só mais placas, sem mexer mais nada, o que pode acontecer? Pode acontecer de você fazer o escoamento virar um escoamento laminar. E um escoamento laminar, por si só, ele tem uma transferência de calor muito pior do que um escoamento turbulento. Então, às vezes, aumentar a quantidade de placas pode piorar o seu trocador de calor, né? Então, você tem que pensar, é mais fácil você pensar em aumentar vazões, seja de vapor ou, né, de algum líquido, alguma coisa assim, em paralelo com o aumento de placas. Só aumentar a placa, você tem que consultar aí o pessoal, né, os fabricantes, para dizer o que vai acontecer, né? Porque os fabricantes têm software específico para analisar o que vai acontecer dentro do trocador de calor, né? Então, não faça essa mudança por sua conta, né? Vai ser por sua conta e risco, né? Pode acontecer de você aumentar o número de placas e o seu trocador de calor piorar, né? Isso pode acontecer e não é muito raro não, né? Eu já peguei vários casos que isso acontecia. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê num próximo vídeo.